Que o Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algo venenoso e mortal, não lhe fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Lá em São Paulo, de onde eu vim, eu conheço, eu acho que alguns já sabem, mas eu sou logo no início de uma cidade do interior de São Paulo, chamada Piracicaba. Muita gente conhece o rio de Piracicaba por causa da música, mas nem sabe o que fica, né? Engraçado que quando a gente fala do Nordeste, a gente sempre fala: não chove, é terra de seca, não chove. Então diz: olha só que chuva. É engraçado a situação que lá no estado de São Paulo choveu até ontem, esse tempo todo. Então a seca foi para lá agora, hoje foi um dia seco, e a chuva veio para cá. E assim, lá na minha vida, em Piracicaba, durante uns 11 anos para 12, eu estive também ajudando numa comunidade de vida e aliança. Mas aí o tempo foi passando, a gente foi meio assim se distanciando. Hoje estou assim em busca ainda do carisma, do qual eu possa beber um pouco da fonte. Estava vendo aqui, né, que a comunidade tem 4 fundadores. 4? Três são 3? Não, 3 no baluarte, por exemplo. Um baluarte, 3 inspiradores. E agora, quem que é o baluarte? São João. São João. Então, dos 4 nós somos 3 em comum. Porque estou escrevendo minha tese de doutorado tendo como base o Evangelho de São João, que fala exatamente sobre a questão da orientação moral das bodas de Caná. E, segundo as bodas de Caná, o melhor vinho é servido no final, né? Assim fala? Pois é, o melhor vinho está sendo servido na minha vida no final de tudo, porque daqui a algumas horas eu já estarei voando de volta para São Paulo. São Paulo sempre foi na minha vida uma pessoa que marcou muito por causa da conversão. Eu tenho carinho depois dos evangelhos, as cartas de Paulo, são as cartas com os textos que eu mais uso na minha vida, nos momentos assim, quando eu vou falar alguma coisa, eu uso mais as cartas de São Paulo. Francisco, quem gosta de Francisco, né? Afinal de contas, ele foi o primeiro filme religioso que eu vi na vida. Então marcou muito, né? Porque há um tempo atrás, nossas televisões eram mais católicas. Então sempre tinha 13 de maio, aquele tradicional filme de Nossa Senhora de Fátima. E no dia de São Francisco mostrava então aquele filme do Zé Pirelli. E não tem nada a ver com a história. Muita gente conta, mas dá uma ideia meio romanceada. Então, a gente vai vivendo disso. Madre Faustina, no tempo que eu estudei em Roma, eu tive a oportunidade de ir lá no santuário dela, na casa, vi ali a relíquia dela. Né? Então, praticamente dos 3, os 4 aí, 3 são mais fortes. A Madre Faustina, ela tem um carinho de ir lá na casa. Mas falar de São Paulo no dia de hoje é falar de uma figura muito forte dentro das nossas páginas bíblicas.
pelo fato da conversão. Jesus fala, né? Batizar, quem batizar e acreditar será salvo. E o final da leitura que nós ouvimos diz, para que tudo possa, né, ser bom na sua vida, seja batizado e perdoe os seus pecados. Então nós vemos que as palavras do Cristo se conformam na vida dele de um jeito muito especial. Porque, como Jesus disse, vocês serão perseguidos, e olha quem que persegue os cristãos. E aí vem de alguém que defendia muito a sua fé. Quando a gente fala de Paulo, de Saulo, que perseguia, ele perseguia com um propósito. Ele perseguia aquilo que ele acreditava. Porque, afinal de contas, a escola de Gamaliel, onde ele estudou, era uma das melhores escolas da região. Eu não sei aqui qual seria a melhor escola, se de repente falasse assim, qual escola ou faculdade você gostaria de estudar? Quando você vai em São Paulo, eu dizia, eu não sei. É exatamente essa a escola de Gamaliel. É uma escola onde todo mundo gostaria de estar. Mas sabemos que um pouquinho, né, poderia fazer isso. Nem Jesus passava perto dessa escola, por causa da pobreza. De tanto que quando ele foi batizado, foi oferecido exatamente a oferta dos pobres. Então, naquela convicção de São Paulo, ele assume aquilo que aprendeu, defende Deus que tinha sido passado para ele, com toda a força mesmo. Interessante que, aonde era o lugar da perseguição, se torna o lugar da conversão. O caminho de Damasco, que deveria ser o caminho do triunfo dele, porque afinal de contas ele teve toda assim, né, aquela carta, autorização para entrar, inclusive nos templos, não aparece. Vocês conhecem isso aqui também? Então, esse ditado é igual, né? Então, quando as pessoas dizem, nossa, parece que quanto mais eu vou à missa, mais dificuldade eu tenho, vai ter mesmo. Porque quanto mais a gente reza, mais assombração aparece. Então eu digo para as pessoas, se você pensa que a tua vida sem assombração é uma vida tranquila, fique preocupado. Porque é sinal que o teu demônio já te pegou. E quanto mais você estiver próximo do altar, inclusive, né, vocês têm Facebook, no Facebook tem agora esses dias aparecendo um negócio lá dizendo assim, um teste para ver quanto mais próximo, né, quanto mais cristão você é. Eu não fiz aquilo, mas tem gente dizendo isso, falando aquilo. Mas é assim mesmo. Quanto mais próximo do altar, mais assombração nós vamos ter. E Paulo era uma grande assombração na vida dos cristãos. E olha que Deus, né, acabou sendo assombrado por aquele que perseguia. Mas quem não perseguia ninguém, perseguia o cristão. E Jesus mesmo fala da perseguição. E assim acontece com ele aquela conversão no sentido bem bíblico mesmo, da metanoia, que é uma conversão para todo sempre. Uma conversão que a gente tem que buscar viver sempre no dia a dia tudo isso e se esforçar. Porque a gente sabe, né? Tem aí como tem os degrauzinhos, se a gente estiver meio assim, perdido, a gente acaba caindo. Mas a gente não pode desanimar. O mundo oferece muitas conversões para a gente. Mas uma conversão que, se você fizer isso, ganha aquilo. E tem gente que muda muito de vida nesse sentido. A conversão do Paulo é aquela conversão para todos sempre. Assim a nossa. Uma conversão que custa. Uma conversão que muitas vezes nos faz pensar se o que nós estamos fazendo vale a pena. Eu não sei nem como que é aqui, mas quantas vezes na paróquia onde eu estava, nós tínhamos um trabalho também com morador de rua. Até comentava com eles hoje. Mas muitas vezes as pessoas iam lá, levaram até polícia lá na igreja para a gente parar no trabalho, porque eles diziam, tem muito morador de rua no nosso bairro, você está trazendo todos os bandidos para a nossa paróquia. E eu durante 16 anos, né, porque eu já tenho 21 anos de padre,
Eu estou quase aposentando já, né? Mais um pouquinho eu me aposento. Mas nesses 16 anos, tudo isso aí, eu trabalhei com dependência química. E é um trabalho que não gera tantos números para uma sociedade como muitas vezes o pessoal quer. Mas a gente trabalha com uma qualidade, com um pequenininho, que tantas vezes já engrandece o coração da gente. Eu não tenho aquela grande quantidade fora das drogas, mas eu tenho um pelo menos que não usa mais. E assim esse trabalho tem que acontecer. É essa conversão que acaba acontecendo, né? Por isso no Evangelho, quando Jesus fala para os 11, e logo depois de tudo aquilo que aconteceu, Judas não está mais no meio, ainda não tínhamos escolhido Matias, exatamente para dizer que esse 12º do Evangelho, para quem hoje nos falou, somos nós. Nós somos esse 12º que se completa esta mesa do altar para ouvirmos do Cristo esta missão: ide levar a todos a boa nova. Mas antes de levar, é necessário que a gente tenha e saiba qual é esta boa nova, até que ponto essa boa nova faz parte da nossa vida. Porque tem tantas coisas boas que já não são mais novas, são velhas, ultrapassadas, porque a gente não usou. Igual uma roupa, né? Tem tantas vezes a gente ganha tanta roupa, vai ficando, a roupa está novinha, mas não serve mais, porque com o passar do tempo as roupas encolhem, né? O povo hoje em dia já não faz mais um tecido de boa qualidade que dura anos. De um ano para o outro as roupas encolhem. Não sei se aqui no mês lá a gente tem uma mania de encolher roupa, né? Porque a gente come demais, as roupas encolhem. Então a gente acaba ficando nova dentro do guarda-roupa que a gente não usa. E a palavra de Deus tem sempre que ser boa nova. Porque sempre mesmo, Deus tem algo novo para nos dizer, para transformar a nossa vida, dar um sentido novo. Porque diante dos desafios que virão, como ele diz, né, expulsar o demônio, libertar. Muitas vezes a gente diz, puxa vida, mas será que a gente consegue? Consegue. Quando eu sei o que eu tenho no meu coração, que não existe desgraça que seja maior do que a graça que vem de Deus, então ele pode estar do meu lado, me cutucando para desanimar. Mas eu sei que tem no meu coração é o que liberta, é a palavra de Deus. E assim expulsando o demônio, cuidando com os venenos, né, que tantas vezes ele disse ali, tanto quem dá o veneno como quem tem a cobra ali do lado. Então, ou seja, né, cuidado com os espertos. Porque a serpente tem essa ideia, né, de sempre ficar atento, ela usa muito a cabeça para dar o bote, e tem muita gente esperta querendo nos derrubar. E curar principalmente os enfermos, aqueles enfermos não tanto do corpo, mas da alma. Esse é o grande problema que muitas vezes as pessoas não percebem, ou não querem perceber, pelo fato, né, de que, então, está bom desse jeito, e quanto menos eu me envolver, melhor será. Então, que Deus nos ajude nesta noite, que a conversão de São Paulo nos oriente, e que ele seja, né, para todos nós esse grande modelo, de que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. E ele é a prova daquilo que Jesus falou: seja santo como o Pai é santo. Porque quando ele fala disso, muitas vezes a gente escuta as pessoas dizerem, né? Ah, mas ser santo é complicado. Mas por que complicado? Porque é difícil. Ué, se Jesus falou, seja santo como o Pai é santo, foi para um povo que tinha menos cultura do que a gente. Um povo que não o conhecia. Um povo que estava longe. Então, se aquele povo ele convidou para a santidade, imagine a gente que comunga todo dia, que ouve a palavra todo dia. Então, o caminho de santidade está mais claro. O mistério da fé que nós estamos celebrando já se tornou revelado. Sabemos qual é. Naquele tempo o povo ainda tinha dúvida se era ou não aquele que nós devemos seguir. A gente vê esses dias, né, João falando para a comunidade. Mas nós temos no coração a certeza de que somos amados por Deus. E assim, nesse amor, podemos continuar a nossa caminhada. Eu sempre brinco para as pessoas, né? Se o Expresso Celeste buzinar na porta da tua casa,
Você vai fazer o quê? Vai correr pelo fundo? Aí ele dá a volta, te pega lá. Então o caminho de santidade não é um caminho para amanhã. Eu tenho que ter a certeza no meu coração hoje. Se eu estiver indo para Damasco e Jesus me encontrar no caminho, então eu vou junto com Ele para o reino dos céus. E se eu tivesse certeza hoje, então, esperar para amanhã, pode ser que essa noite seja tarde, seja a última da nossa vida e a gente não tenha oportunidade de mudar de vida. Então que essa conversão aconteça hoje e sempre no nosso coração, para que, fortalecidos pela graça, possamos oferecer a Ele a nossa vida. Agradeço aí a atenção de vocês, minha paciência, acho que já falei demais. Denilda já está de olho ali comigo, porque depois a gente vai ter que dar bênção do Santíssimo numa outra comunidade, que eu não faço a mínima noção de onde seja. Mas em todo caso a gente vai passar para lá também. Então Deus abençoe vocês, a vida da comunidade, cresçam, fortaleçam e espalhem, né? Ide por todo mundo anunciando o Evangelho da comunidade.